Boa noite, que a graça do Senhor Jesus esteja com cada um de nós e de maneira especial quero cumprimentar nossos amigos e nossos irmãos que estão em casa, sintam-se à vontade entre nós. Vocês aí e nós aqui estamos conectados aí na mesma fé, nesse mesmo espírito de adorar o Senhor. Aí na sua casa, nesse momento, se tornou a igreja, então adore junto conosco. Eu sempre digo, queridos, que é impossível vir à casa de Deus sem se encontrar com o dono dela. Quando nós colocamos o pé do batente daquela porta para dentro, começamos a nos encontrar com ele. Não é verdade? É através de uma música que canta, é através de uma oração feita aqui na frente, e de maneira muito mais especial através da leitura da palavra. Quando a gente lê a palavra, olha, queridos, algo maravilhoso acontece dentro de nós, viu? Ninguém sai o mesmo depois de uma simples leitura da palavra quando ela é feita com espírito de adoração e oração. Eu sempre digo que a Bíblia é a única arma que atira no morto e o revive. Não é verdade? Como disse certo alguém, é o único livro que você lê na presença do autor. Se você lê a Bíblia com espírito de oração, certamente você estará na presença de Deus. Então sejam bem-vindos à casa de Deus. Seja bem-vindo também você que está aí em casa, que a graça do Senhor Jesus nos alcance. Amém? Louvado seja Deus. O tema dessa noite é Bem-aventurados misericordiosos. Domingo passado eu estive aqui falando sobre uma das bem-aventuranças, lembra? Bem-aventurados que choram. Hoje, bem-aventurados misericordiosos. Quero ter o privilégio de fazer essa reflexão com a igreja, todas as vezes que aqui estiver, falar sobre uma das bem-aventuranças. Por quê, irmãos? Porque quando eu sentei para pesquisar o tema, para estudar o tema, eu fui tremendamente abençoado. Então, quero dividir essa bênção com os irmãos. Abra sua Bíblia em Mateus capítulo 5, versículo 7. Capítulo 5, versículo 7, o Senhor Jesus vai dizer assim, ó. Você sabe que as bem-aventuranças é a introdução do Sermão do Monte, né? É uma introdução. Depois ele vem com o sermão, mas antes ele faz uma introdução. E a introdução exatamente é as bem-aventuranças. Capítulo 5, versículo 7 diz, antes vamos orar mais uma vez. Pai querido que estás nos céus e certamente entre nós, aqui está a sua palavra, Senhor. Ela está aberta nas nossas mãos. Ela é lâmpada para os nossos pés, é luz para o nosso caminho, é a fonte da santificação e da libertação. Queira, por bondade, Senhor, nos permitir abrir a tua palavra e queira, por favor, falar através dela no nosso coração. Que o ser humano diminua, que Cristo seja exaltado em nossa vida, pois pedimos em nome de Jesus. Amém. Capítulo 5, versículo 7, palavras de Jesus que diz: Bem-aventurados misericordiosos, porque alcançarão misericórdia. Sadur Sundar Singh. Esse é o nome de um famoso cristão indiano que resolveu fazer uma viagem pelas altas e geladas montanhas das cordilheiras do Himalaia. Ele não podia ir sozinho, porque ele não conhecia bem o local. Então, ele convidou um homem não cristão para ir consigo. Haja vista que ele conhecia muito bem o local, muito bem a estrada, os perigos, os atalhos, conhecia muito bem. E eles puseram a caminho e foram em direção ao destino programado. Só que as cordilheiras do Himalaia, elas são geladas ao extremo, você sabe disso. É muito gelo, é muito frio. Eles caminharam longas horas e dias até o limite de sua força. Estavam quase entorpecidos pelo frio, quando de repente eles viram a curva e encontra um indivíduo caído no meio da neve. Ele não aguentou a caminhada, estava congelando, estava à míngua, em agonia da morte.
Sadur olhou para o seu companheiro e disse: vamos ajudar esse homem. E esse companheiro disse assim: não, eu não estou aguentando nem comigo mesmo, não posso de jeito nenhum. E seguiu a viagem sozinho. Sadur, cristão, movido pelo amor cristão, resolveu fazer alguma coisa por aquela alma moribunda. Então, ele toma aquele indivíduo, coloca nos seus ombros. Ele coloca como se fosse uma jaqueta. Pega os braços, coloca sobre os ombros dele, segura o indivíduo e vai andando com muita força. E ele anda a alguns metros e, para sua surpresa, ele encontra a segunda pessoa caída no meio da neve. Só que dessa vez, não mais com vida. E adivinha quem era? Aquele amigo que recusou aquela ajuda. E ele continuou a jornada até chegar a um abrigo onde tinha uma lareira, onde acendeu uma fogueira, e eles conseguiram sobreviver o rigor do inverno das cordilheiras do Himalaia. E ele descobriu uma coisa. O que o manteve vivo foi exatamente o esforço físico de carregar um peso sobre as costas e o seu corpo, o calor do seu corpo, junto com o calor do corpo do indivíduo, ambos se aqueceram e, por conta disso, sobreviveram. Existe uma fórmula no cristianismo, e essa fórmula que Deus nos deu é que perdoados se tornam perdoadores. Aqueles que receberam misericórdia deveriam ser os primeiros a oferecerem misericórdia. Você vai ver que essa é uma ideia por toda a Bíblia. A Bíblia está recheada dessas ideias. Por exemplo, em Tiago 2, versículo 13, nós lemos que o juízo é sem misericórdia ou de misericórdia. A misericórdia triunfa sobre o juízo. Eu vou repetir. O juízo será sem misericórdia para aqueles que não usaram ou para aquele que não usou de... som. Obrigado. Que coisa interessante, né? A fórmula para o cristão, fórmula divina, fórmula de Cristo, fórmula da Bíblia, a fórmula da fé é que perdoadores se tornam, ou perdoados se tornam perdoadores, e aqueles que receberam misericórdia sejam os primeiros a distribuir essa mesma misericórdia que receberam. Você se lembra que Jesus contou uma história do cobrador incompassivo? O rei resolveu ajuntar os seus servos para lhe prestar contas. Havia um que lhe devia uma soma grande demais. Ele não podia pagar a soma porque eram muitos talentos, 10.000 talentos. Imaginem vocês, 10.000 talentos é uma fortuna que você não ganha numa vida e muito menos gasta numa vida. Era impossível aquele indivíduo prestar contas de maneira favorável a pagar a dívida. Então, ele cai diante do rei e pede misericórdia, pedindo mais tempo. Senhor, me dê mais tempo e tudo lhe pagarei. O rei, compassivo, olhou para aquele indivíduo e disse assim: olha, eu sei que você não vai conseguir me pagar, então eu vou te fazer uma coisa. Você não me deve mais nada, vá em paz. Agora imagina a alegria, a satisfação, imagina o alívio que aquele indivíduo sentiu no coração ao ouvir essas palavras: vai, você não me deve nada. Ele saiu da presença do rei, encontrou o seu conservo que lhe devia alguns denários, alguns trocados. E ele foi acertar conta com esse indivíduo. Diz a Bíblia que ele agarrou pelo pescoço e disse: pague tudo que me deve. E o indivíduo fez a mesma coisa que ele tinha feito antes com o rei. Jogou-se de joelhos diante dele e falou assim: Senhor, tenha piedade, tenha misericórdia, me dê mais tempo e pagarei tudo que eu lhe devo. E ele não deu tempo, não deu a misericórdia. Diz a Bíblia que ele entregou aos soldados, aos verdugos, como diz aqui as Escrituras, e colocou o indivíduo na prisão até que a dívida fosse paga, centavo por centavo. Os servos do rei viram o que aconteceu e foi contar para o rei:
Ó rei, sabe aquele homem que o senhor perdoou a dívida de 10 mil talentos? Sim, sei. O que tem? Esse indivíduo encontrou o seu conservo que lhe devia alguns denários. Sabe o que ele fez? Ele não usou de misericórdia para com esse. Lançou na prisão até que a dívida fosse paga completamente. E aí diz a Bíblia que o rei ficou transtornado, irado contra aquele servo e o chamou novamente na presença e disse assim para eles: não, peraí, você não deveria ter feito com o seu conservo o que eu fiz contigo? Eu não lhe perdoei aquela dívida, você não deveria perdoar também a do seu conservo? Por favor, venham aqui os verdugos, venham aqui os soldados, prendam esse homem, colocam-no na prisão até que a dívida seja paga. Quando Jesus contou essa parábola, ele terminou essa parábola dizendo no capítulo 18, versículo 35 de Mateus: assim também meu Pai celeste vos fará, se do íntimo não perdoardes cada um o seu irmão. É por isso que Tiago, capítulo 2 que nós lemos, diz que o juízo será sem misericórdia para aquele que não usa de misericórdia. Aquela famosa oração, a oração do Pai Nosso, termina dizendo: se perdoardes aos outros as suas ofensas, vosso Pai Celestial também vos perdoará. Se não perdoardes aos outros as suas ofensas, tampouco o vosso Pai Celestial vos perdoará. Queridos, olha aqui para mim, deixa eu dizer uma coisa para você. Não existe atalhos aqui. Só há uma coisa que nos leva para o céu. É o perdão divino. É somente o perdão de Deus que nos leva para o céu. Se eu nego perdão para o meu semelhante, com que moral eu pedirei o perdão de Deus? Me diga. Você sabe que os cristãos têm uma pedra no sapato, né? Eu diria que é o calcanhar de Aquiles do cristão. É o ponto fraco do cristão. Sabe o que é? Relacionamento. Nós somos difíceis, né, irmãos? Nós somos sem paciência. Nós toleramos pouco. A gente está bem com todo mundo quando todo mundo está bem comigo, ou com você, ou conosco. Mas no sinal do primeiro problema, quando alguém negligencia fazer alguma coisa que eu espero, ou quando alguém faz alguma coisa ofensiva, aí ativa o velho homem, a velha mulher. Você sabe que um dos locais onde nós mais precisamos de misericórdia, tolerância, paciência e perdão, você sabe onde é? Dentro de casa. É impressionante como os cristãos têm a capacidade de ofenderem aquelas pessoas que eles mais amam. É o esposo que é intolerante com a esposa, que usa palavras que machucam, não é? Palavras ofensivas dentro de casa. Muito bem. Existe essa palavra misericórdia, a palavra original no hebraico é a palavra chesed. Essa palavra chesed significa muito mais do que sentir piedade de alguém, muito mais do que sentir dó, sentir tristeza pela condição da pessoa, muito mais do que isso. Chesed é a capacidade de entrar virtualmente dentro da outra pessoa, para ver com seus olhos, pensar com sua mente e sentir com seu coração. A palavra misericórdia, no seu original, significa isso. É muito mais do que sentir dó. Quando isso acontece, você vai saber o que significa, na prática, o que significa a palavra simpatia ou empatia. Isso é verdadeira empatia, é você viver na pele do outro, é você calçar o sapato do outro. Nós temos essa expressão, né? Calçar o sapato do outro. É você virtualmente entrar dentro dela para ver com seus olhos, pensar com sua mente e sentir com seu coração.
Quando isso acontece, se nós realmente sentimos a verdadeira misericórdia, se a palavra chesed, em todo o seu significado, for uma realidade na minha e na sua vida, acontecerá algumas coisas, algumas transformações. Essas transformações serão inevitáveis, você vai passar por elas. Primeiro, nós nos libertaremos de um tipo de falsa bondade. O que é isso, pastor? Daquela, por exemplo, que nós vemos em Judas. Quando ele viu Jesus que não tomava providência de tomar o trono para ser o rei, o que ele fez? O vendeu por 30 moedas de prata. Entre aspas, eu estou ajudando a Jesus a enxergar algo que deveria enxergar e não está enxergando. Falsa bondade. Ele pensou que as circunstâncias forçaria Jesus a tomar o trono e ser o rei. Se proclamaria o rei de Israel. Segundo, se nós verdadeiramente alcançarmos a misericórdia, chesed, a ponto de virtualmente podermos entrar dentro da pessoa para ver com seus olhos, pensar com sua mente, sentir com seu coração, o perdão, a tolerância serão mais fáceis e serão mais corriqueiros. Frequentemente, meus irmãos, nos esquecemos que sempre há uma razão para a pessoa agir como agiu, pensar como pensou, dizer o que disse, fazer o que fez. E se nós conhecêssemos essa razão, seria muito mais fácil perdoar e tolerar. Eu vou dar um exemplo para você. Um dia um irmão chegou para mim e falou assim: pastor, fulano de tal está com muita raiva do senhor. Eu falei assim: raiva de mim? Ué? Aí eu fiquei vasculhando na minha mente para ver o que eu disse, o que eu fiz, para entender por que a irmã estava com raiva de mim. E não encontrei razão alguma. E eu falei assim: mas por que ela está com raiva de mim? Aí o irmão me lembrou de um fato. Pastor, você lembra que nós estávamos lá na reunião dos desbravadores? Estávamos num grupo. Aí o senhor chegou, e nesse dia o senhor estava correndo com alguma coisa, mas o senhor chegou lá no grupo, cumprimentou todo mundo, mas não cumprimentou a irmã. E ela está com raiva do senhor por causa disso. Não fazia a mínima ideia. Homem não faz duas coisas ao mesmo tempo. As mulheres fazem isso com muita facilidade, nós não fazemos isso. Eu estava preocupado com alguma coisa e na correria, na preocupação de atender aquela demanda, aquele compromisso, sem querer, eu magoei a irmã. Aí eu fui visitá-la. Ela estava com a face fechada. Aí eu comecei a minha fala dizendo o seguinte: minha irmã, eu vim aqui para lhe pedir perdão. Porque eu fui mal educado com a senhora. Aquele dia que a senhora estava lá na reunião do clube, eu cumprimentei todo mundo, cumprimentei a senhora me perdoe. Mas eu queria explicar por que eu não cumprimentei, não foi por maldade. Estava pensando em outra coisa e sinceramente, eu fiz sem querer. Então, mas eu fui mal educado, a senhora me perdoe, irmão? A irmã abriu um sorriso, aquela face carrancuda, abriu um sorriso, me abraçou, minha amiga até hoje. Quando você sente misericórdia, no verdadeiro significado da palavra, chesed, você entra dentro da pessoa para ver com seus olhos, para pensar com sua mente e sentir com seu coração. O perdão e a tolerância serão muito mais fáceis. Terceiro, não foi exatamente isso que Deus fez por nós? Não foi? Jesus, da maneira mais literal possível, entrou dentro do homem, veio aos homens como homem, veio ver as coisas com olhos de homem e sentir com o coração de homem e pensar com a mente de homem.
Foi exatamente isso. Jesus Cristo, queridos, é a Chesed encarnada em pessoa, a misericórdia que virou realidade, que encarnou-se. Jesus Cristo. Foi precisamente isso que ele fez. Isso me faz lembrar a história da rainha Vitória, da Inglaterra. Ela era muito amiga de Tulloch, o decano da Universidade de St. Andrews. E era amiga também da esposa de Tulloch. A rainha Vitória, amiga de Tulloch e da sua esposa. Aconteceu que no mesmo ano, ambas as mulheres, tanto a rainha como a esposa de Tulloch, ficaram viúvas. Tulloch morreu e morreu também o príncipe Alberto. Ambas ficaram sozinhas. Ambas estavam sofrendo luto. Como ambas eram amigas, a rainha Vitória foi visitar a sua amiga para lhe trazer algum conforto, algum consolo. Quando a sua amiga viu que a rainha da Inglaterra tinha entrado na sua sala, ela levanta para lhe prestar um ato de reverência, né, de um súdito para com a rainha. E a rainha disse para ela assim, não precisa fazer isso. Impediu o ato. Não precisa fazer isso, porque eu não vim a você na condição de uma rainha para com súdito, mas de uma esposa enlutada, a outra na mesma condição. Misericórdia. Chesed. Você sentir com o coração da outra pessoa. Ver com os olhos dela e pensar com a mente dela. Foi exatamente isso que Deus fez. Quando ele desceu a esse pobre mundo, infectado, amaldiçoado, afetado pelo pecado. Ele veio não como Deus do universo poderoso, majestoso, acompanhado de todos os seus anjos, na glória celestial, mas veio como um ser humano, na condição mesma do que os seus que ele iria alcançar. Jesus era de fato Deus em toda a sua plenitude, mas o corpo de Jesus era um corpo afetado pelo pecado, não infectado pelo pecado. Você consegue identificar a diferença? Por que o corpo de Jesus era afetado pelo pecado? Porque poderia ser machucado. Porque era um corpo que envelhecia. Ele já tinha 33 anos. Ele começou com uma criancinha e foi crescendo. Era um corpo passível dessas coisas comuns que nós conhecemos muito bem. Mas ele não era infectado pelo pecado, é diferente. Mas ele veio, tomou a natureza humana, não como alguém que toma uma roupa, veste para depois tirá-la e trocá-la. Não. Jesus se tornou ser humano para sempre. Como a rainha da Inglaterra. Deus veio nesse mundo, não como Deus todo-poderoso no sentido glorioso do termo, mas veio como uma infante criança, um humilde bebê, para alcançar os seres humanos na mesma condição que encontravam. Isso me lembra outra história. Eu gosto de contar bastante histórias, viu, no sermão, porque as histórias e as ilustrações nos fazem fixar as aplicações que a gente faz do texto. Um menino chegava sempre atrasado da escola e isso deixava muito triste os seus pais, porque os pais sempre pediam, não chegue atrasado para o almoço. Nós gostamos de almoçar todo mundo à mesa. Lá em casa a gente faz a mesma questão. Almoçar todo mundo à mesa. Não tem esse negócio que faz o prato e um vai para a sala, outro fica na cozinha, outro vai para o quarto. Não, todo mundo à mesa. A minha esposa diz para todos nós, inclusive para mim, sem celular na mesa. Celular não entra na mesa. O celular fica para lá. Agora é hora de nós almoçarmos. A família reunida. Esse garoto, ele chegava sempre atrasado para o desgosto dos pais.
Só que em um determinado dia, aquela família iria receber uma visita muito importante para o almoço. O pai chegou para ele e falou assim: meu filho, eu já pedi várias vezes, mas eu vou pedir com um tom especial, porque amanhã nós iremos receber fulano de tal aqui para almoçar conosco. Você não pode, de maneira nenhuma, chegar atrasado. Você promete para mim, meu filho? Tá bom, meu pai, eu prometo. E adivinha o que aconteceu? Você já sabe, né? Estava a mesa pronta, estava todo mundo esperando e ele demorou para chegar, chegou atrasado. Quando ele chegou, ele viu na face do seu pai o descontentamento, a decepção que ele causara no pai. Havia naquela mesa toda sorte de alimentos gostosos, apetitosos, variados. O pai pega um prato, faz o seu próprio prato. O pai faz o seu próprio prato e coloca lá todo alimento lá, faz um prato assim bem volumoso, de tudo que havia de mais gostoso naquela mesa. Coloca para si. E ele não permite que o filho faça o prato dele. Pega o prato do filho e vai lá e coloca uma ou outra variedade bem pequena e colocou na frente dele. Quando ele menos esperava, o pai pegou o seu prato, deu para o filho e pegou aquele prato que tinha pouco alimento, que tinha uma variedade de duas, comeu, despediu e saiu da sala. Mais tarde, aquele menino virou adulto e disse: toda a minha vida eu soube como Deus é pelo gesto do meu pai naquele dia. Que é misericórdia, irmãos. Chesed. Olhar com os olhos do outro. Pensar com a mente do outro. E sentir com o coração do outro. Abra sua Bíblia aí. Mateus capítulo 7, versículo 2. Mateus 7, versículo 2. Você está aberto aí, porque nós lemos o capítulo 5, ainda dentro do Sermão do Monte. No capítulo 7, versículo 2, o Senhor Jesus vai dizer: pois com o critério com que julgardes sereis julgados, e com a medida com que tiver medidos, vos medirão também. A misericórdia que hoje eu nego para alguém, um dia me será negada. A gente aprende isso com a vida, viu, irmãos? Olha, semeie o que você quiser. Mas tenha consciência de que a lei do retorno diz que você vai colher exatamente aquilo que plantou. Você é intolerante? É intolerância que você vai receber na sua vida toda. Você é maldizente? Gosta de falar mal dos outros? Saiba que é isso que você vai receber. Você ama, é tolerante, não julga ninguém, é compassivo, é misericordiosa. É isso que você vai receber na sua vida. É isso. Olha para Jesus. Jesus, amigos, é o fundador da maior religião do mundo. A religião cristã reúne 2,3 bilhões de pessoas no mundo. O nome de Jesus é o mais famoso do mundo. Serviu de inspiração para livros que não têm fim. Músicas, canções, poesias tiveram no nome de Cristo a sua inspiração. Por quê? Por causa de algumas coisas. Algumas frases dele assim, ó, frase enigmática. Onde é que estão os seus acusadores? Não lhe condenaram? Vai em paz, porque eu também não te condeno. Vai e não peques mais. Frases como essa. Pai, perdoa-lhes,
Porque não sabem que fazem. Frase como essa. Porque viesse, amigo. É com beijo que traz o filho do homem? Chamou o seu inimigo, traidor de amigo. Jesus era amigo de Judas. Judas não era amigo de Jesus. Frases como essas. Sabe? Misericórdia é um estilo de vida. Viva assim. Tem misericórdia das pessoas. Com os errantes. Com os faltosos. E o dia que você precisar dessa misericórdia, ela será uma realidade na sua vida. Bem-aventurados os misericórdios, porque alcançarão misericórdia. Meu sincero desejo e oração para você, em nome de Jesus. Amém.